Olá, eu me considero uma pessoa feliz porque eu nasci numa época que as pessoas elas se cumprimentavam, falavam bom dia, boa tarde, boa noite. Elas tinham o prazer de visitar outras pessoas. Eu nasci numa época em que as pessoas andavam tranquilas pela rua, não porque tinha pouca gente, mas porque havia respeito, havia solidariedade, havia fraternidade, havia amor. Eu nasci numa época onde os bailes aconteciam todos os finais de semana sem brigas. Eu nasci numa época em que as músicas eram ouvidas ao som natural, sem nada estridente. Eu nasci numa época em que a gente chamava as pessoas mais velhas de senhor, senhora. Eu sou de uma época em que havia tolerância. Há uma época em que se parava para as pessoas passarem. Uma época em que, se a gente buzinasse porque a pessoa esqueceu de sair no semáforo, não havia problema. A pessoa colocava a mão para fora e dava um sinal de joinha. A tolerância existia, a fraternidade existia, o amor existia. Eu nasci e cresci numa época em que as escolas eram um sinal de muito respeito. Os professores eram considerados pessoas de alto nível dentro da sociedade. Eram aqueles que ensinavam, que preparavam. E mais ainda, eu sou da época do ginásio, do colégio, da escola normal. Eu sou da época que o magistério começava-se no segundo grau. Então, essa época que eu vivi, eu dou graças a Deus por isso. A época em que a gente respeitava os pais. A gente sabia o que os pais aceitavam e o que eles não aceitavam. Eu sou de uma época em que a gente respeitava os animais. Sou de uma época em que a gente vivia em segurança. Graças a Deus que eu vivi essa época de ouro. Quando fala-se que houve uma época de ouro no Brasil, é um fato. A época em que havia respeito, havia solidariedade. Independente de política, mesmo dentro do período militar, da ditadura militar, as pessoas, mesmo protestando, mesmo sendo presas, mesmo lutando pela liberdade, pela democracia, havia nelas esse espírito de solidariedade, esse espírito humanístico. Hoje nós vivemos numa democracia, vivemos numa liberdade aparente, porque de democracia o Brasil está longe ainda de ser. Mas nós vivemos também numa época de uma intolerância impressionante. É para a gente pensar um pouco sobre isso. Sejamos humanos, vivamos em paz.